A graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos fazendo um estudo sobre o livro de Romanos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa cada um que vai ouvir, a cada familiar representado, derramando a tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. Nós estaremos fazendo a segunda-feira, somente a segunda-feira, é um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Provavelmente serão 4 segunda-feiras. Nas quartas e sextas será a transmissão das lives normal, como temos o costume de fazer. Mas a pedido de algumas pessoas estaremos fazendo o que nós passamos pela Escola Bíblica Dominical, né? Esse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Algumas pessoas também nos pediram para fazer um estudo sobre o pós-morte, para onde vai a alma assim que a pessoa morre. Então essa carta de Paulo aos Romanos, eu creio que ela vai nos nortear para os próximos estudos, tendo em vista a importância da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada por alguns teólogos, se não a maioria, bem como os estudantes da Bíblia, como a carta magna do Novo Testamento. Ao ponto de Agostinho, quando leu, essa carta, ele foi impactado, né? O próprio Martinho Lutero, quando leu a carta aos Romanos, lendo a carta aos Romanos, então ele se converteu. Glória a Deus. Se converteu ao protestantismo, quando ele leu a carta de Romanos, fez a exegese da carta, estudou e teve essa compreensão. O Espírito Santo lhe iluminou, abriu o entendimento e ele se converteu. Então é importante conhecermos essa carta de Paulo, né, aos Romanos. Nós vemos algumas pessoas, quando elas vão pregar ou ministrar a carta de Paulo ao Romano, a gente vê que falta um estudo mais profundo, um conhecimento um pouco mais profundo, sendo que essa carta é tão importante, riquíssima. Então é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Bem, a carta de Paulo ao Romano, nós podemos dividir ela em 3 partes aqui. Então toda carta ela tem um prefácio, né? Ela tem um endereço, né? Uma introdução. Eu lembro quando nós escrevíamos cartas, hoje já não mais temos o hábito, mas quando você escreve a carta, faz até um cabeçalho, né? Tinha um cabeçalho lá para, né, mostrar quem está escrevendo, para onde vai, né? Então é o prefácio da carta. Então no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, é este prefácio, esta abertura da carta de Paulo. Diz assim, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essa é a abertura da carta de Paulo, né? É a apresentação, o prefácio da carta de Paulo. Bom, as mensagens, eu vou ler porque eu fiz o esboço, fiz um estudo, né? Fiz a exegese do texto, fiz um estudo, então eu fiz o esboço, eu estarei lendo aqui. É um estudo, isso não é uma mensagem, uma pregação, como se prega na igreja. Isso é um estudo bíblico, né? As mensagens e estudos que faremos sobre a carta de Paulo aos Romanos foram extraídas de uma exegese do texto e contexto, levando em consideração também a estrutura da carta, a história, a cultura e as considerações interpretativas. Bom, em primeiro lugar, o que é uma exegese? Nós vemos que algumas pessoas, infelizmente, quando vão pregar, elas não têm o conhecimento, elas não fazem uma exegese do texto. O que é exegese? Exegese é extrair do texto o que o autor estava falando. E a ideia do autor é você extrair, né? Exegese é extrair, né? É extrair
a mente do autor, o que o autor estava passando, ele estava, qual é a interpretação dele, qual é o fundo que ele está ali passando. Então isso é uma exegese. Infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas fazendo exegese, colocando da sua mente para o texto. Ela interpreta de qualquer maneira, ela acha que é aquilo e elas pregam. A gente vê uns absurdos. Você vai procurar, está totalmente fora de contexto, não tem nada a ver, o autor não disse aquilo, o texto não diz aquilo, porque ela não sabe fazer uma exegese. Temos que fazer uma hermenêutica do texto, uma exegese do texto e ser fiel ao texto, fiel ao autor do texto. Quando nós vamos interpretar a Bíblia, não fomos nós que escrevemos. Então nós temos que entender quem escreveu, para onde escreveu, onde ele estava, qual era o contexto, o que estava acontecendo, qual foi a mensagem, qual a aplicação na vida daqueles seus primeiros ouvintes. Tudo isso nós temos que compreender. Bem, fora a exegese, né, nós temos que levar em conta também a estrutura da carta. A carta tem uma estrutura, nós não podemos fugir dela. Né? Por exemplo, a carta ela tem um tema, nós vamos ver aqui. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos aprofundarmos sem esquecer do tema, o tema principal. Nós não podemos pegar outras coisas, fugir do tema da carta, né? A carta também ela tem uma história. Qual é a história? O que está passando? Qual é o contexto? O que estava acontecendo naquele tempo, naquela época que a carta foi escrita, né? E em consideração também a cultura. Qual é a cultura que eles estavam ali vivendo, né? E as considerações interpretativas. As considerações interpretativas nós temos que nos apegarmos ao original, né? O Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Então nós não podemos fugir disso. Depois de Jesus Cristo, sem dúvida, o apóstolo Paulo é indiscutivelmente a figura de grande destaque na fé cristã. Então, depois de Jesus, Paulo, né? Sem dúvida nenhuma, né? O apóstolo Pedro, até o apóstolo Pedro dirige honra a Paulo. A segunda carta de Pedro escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, o versículo 15 e 16, Pedro diz assim: tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para sua própria perdição. Então, Pedro honra a Paulo, dizendo que Paulo tem sabedoria, que as cartas dele são sábias, cheias de sabedoria, porém, tem alguns contextos aqui, uma parte que é difícil de entender, alguns pontos difíceis de entender. Aí Pedro vai alertar, dizendo que os indoutos torcem, assim como muitos torcem para o seu próprio prazer, né? Para se beneficiar. Então muitas pessoas têm torcido a carta de Paulo, prega uma coisa e não está escrito aquilo, o autor não está dizendo aquilo. Então, é difícil de interpretação, por isso tem que tomar cuidado, muito cuidado. Temos que ler o contexto todo, né? O que é o contexto? O texto, como nós temos lendo aqui, um texto, nós temos o texto imediato. O que é o texto imediato? Aquilo que nós estamos lendo. O que é o texto remoto? O texto remoto, muitas das vezes, é o que o texto está querendo dizer, não está ali. Está em outras cartas, está em outros capítulos, em outros livros, até mesmo no Antigo Testamento. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de interpretarmos. Bom, Paulo, quem foi Paulo? Né? Então, agora precisamos saber quem foi esse Paulo que escreveu essa carta aos Romanos. Paulo foi produto de 3 mundos: o grego-romano, o judaico e o cristão. Então Paulo ele foi produto desses 3 mundos. O grego-romano. Por que o grego-romano? Porque ali, embora Roma, né, estamos falando de Roma, né, mas Roma dominava ali as nações, conquistava as nações, mas a língua que predominava e a cultura que predominava ali era a grega, era o grego, né? Então Paulo era grego-romano, né, embora sendo judeu, ele tinha cidadania romana. Então ele pertenceu a esses 3 mundos: grego-romano, o judaico e o cristão, porque ele se converteu. Glória a Deus. Paulo veio ao mundo como Saulo, né? O nome de Paulo antes
era Saulo, né? Um judeu, Saulo, né? Judeu, então Paulo veio ao mundo como Saulo, judeu de nascimento e de criação. Fora criado numa cidade gentílica de Tarso. O que é uma cidade gentílica? A cidade gentílica é uma cidade que não é judeu, não são judeus, não são hebreus. Todos aqueles que não eram hebreu nem judeu eram os gentios. Então, Tarso, a cidade de Tarso é uma cidade gentílica, né? Foi levado por seus pais ainda jovem para Jerusalém e educado para ser um rabino de destaque. Então Paulo foi para Jerusalém ainda novo e ele foi estudar para ser educado como um rabino. O que é um rabino? Rabino é um mestre. Então Paulo era um fariseu. O que era um fariseu? Doutor da lei. Ele conhecia toda a escritura, né? Ele conhecia as leis judaicas. Ele conhecia a escritura, a Torá, né? O Pentateuco. Tudo Paulo então estudou. Paulo era estudado. Paulo tornou-se tão zeloso pelo judaísmo e as leis de Moisés que decidiu exterminar o mais novo grupo que surgiu, os seguidores de Jesus. Então ele se tornou tão zeloso, tão aplicado às leis de Moisés e ao judaísmo, né? Que ele passou a perseguir, decidiu exterminar esse grupo que não era judeu, o qual agora segue a Jesus. Entretanto, algo singular e extraordinário aconteceu ao fariseu tão temido chamado Paulo, ao caminho de Damasco. Ele foi salvo por meio de um encontro com Jesus, o ressurreto. Lá em Gálatas capítulo 1, o versículo 15, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele relata assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Então, aprove a Deus, né? Então, aprove a Deus. Ele foi chamado antes mesmo de nascer. E ele teve esse encontro com Jesus ressurreto, indo a caminho de Damasco, que estava perseguindo ali, então, aqueles que seguiam a Cristo. Bem, quando Paulo encontra com Jesus, ele tem essa conversão. Paulo trocou a lei de Moisés pela fé em Cristo. Trocou o ódio aos não-judeus pelo amor à igreja. Paulo troca a terra de Israel pelo reino de Deus. Uma conversão genuína. Oh, glória a Deus. Ele agora não persegue mais a igreja. Aleluia. Ele agora prega esse Jesus ressurreto. Agora ele ama a igreja. Ele troca a terra de Israel pelo reino de Deus. Glória a Deus. Né? Ele se converte de fato em verdade. É importante lembrar que 13 cartas do Novo Testamento são atribuídas a Paulo. Então é muito importante nós lembrarmos que essas cartas do Novo Testamento, 13 delas estão incluídas no Novo Testamento, né? Elas são atribuídas ao apóstolo Paulo. O tema da carta aos Romanos. Qual é o tema da carta? Toda carta ela tem um tema. Por exemplo, antigamente, quando se escrevia uma carta e ia falar que alguém estava doente na família, né? Qual era o tema principal da carta? Era a enfermidade de alguém. Não era pedindo dinheiro, não era viagem, não era passeio. O tema principal daquela carta era a enfermidade de alguém. Então, a carta ela tem que ter um tema, né? E ela não pode fugir desse tema. Quando nós vamos estudar, fazer uma exegese, uma hermenêutica, quando nós vamos pregar, ministrar, ensinar, nós não podemos esquecer do tema da carta. Nós não podemos fugir disso. Ela tem um tema. Se foge disso, está fugindo daquilo que o autor escreveu. Bem, então qual é o tema da carta? No próprio capítulo 1 das cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 ou 17, vai dar o tema da carta. É o tema principal da carta. Diz assim, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, qual é o tema principal da carta de Paulo? É que a justificação, a salvação, vem pela fé. Glória a Deus. Salvação é pela graça mediante a fé. A fé. E que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse é o tema principal, não podemos fugir disso. Bom, e o propósito? Temos o tema. Qual é o propósito? Toda carta ela tem um propósito. Qual é o propósito da carta de Paulo? Então, ao estudarmos, ao pregarmos, ao ensinarmos, nós temos que entender o tema da carta e qual é o propósito daquela carta.
Porque quem escreveu aquela carta, escreveu com um propósito. Escreveu com um propósito. Mas qual foi o propósito de Paulo escrever essa carta? Por que ele escreveu? Qual é o propósito? Bom, o propósito da carta aos Romanos, o próprio apóstolo Paulo não deixa dúvida sobre o seu propósito. Paulo foi divinamente chamado para encabeçar a conversão das nações no fim dos tempos. Então, qual é o propósito da carta de Paulo? A propósito da carta de Paulo, né, foi mostrar aos demais que ele foi chamado. Foi escrever aos romanos, mostrar aos romanos, aos que estavam ali em Roma, que ele foi chamado para encabeçar, né, a proclamação do evangelho às outras nações, às nações gentílicas. O evangelho de Deus em Cristo anunciado por Paulo. Então, Paulo, foi chamado para anunciar o evangelho de Deus. O propósito da carta de Paulo foi escrever aos romanos que ele foi chamado para isso. Foi chamado para ser apóstolo e anunciar o evangelho de Deus às nações. A nossa primeira parte do estudo, né? Então, é o capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Então, primeiro, quem foi o remetente? Nós precisamos saber quem foi o remetente da carta. Paulo. Porque no capítulo 1 ao versículo 6, vai dizer que ele, né, ele está escrevendo. Ele está mandando. Lá no versículo 7 ele vai dizer assim: a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, né? Então ele vai dizendo que ele, né, ele é o remetente, ele que está escrevendo. Segundo, destinatário. Quem é o destinatário da carta de Paulo? Isso é muito importante nós conhecermos. Quem é o destinatário? Quando vai se ver lá em Gálatas, quem é o destinatário? São os que estão em Gálatas ali. Quem é o destinatário da carta de Paulo aos Romanos? Aqueles que estão em Roma. Como é que nós sabemos disso? Onde está escrito isso? No capítulo 1, no versículo 7, a parte A do versículo diz assim: a todos os que estáis em Roma. Então, qual é o destinatário? Roma, os que estão em Roma. Terceiro, saudação. Então, o remetente é Paulo, destinatário. Quem são destinatários? Os que se encontram em Roma. E qual é a saudação? Toda carta tem uma saudação. Qual é a saudação? Versículo 1, capítulo 1, o mesmo versículo 7, a parte B do versículo, vai dizer assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a saudação? Diz graça e paz. Por que nós, batistas, quando nós vamos pregar na igreja, nós vamos saudar a igreja, a gente fala graça e paz, a graça e a paz. Por quê? Bem, porque a salvação é pela graça, né? Pela graça. E essa graça se manifesta por meio de Jesus. Então, quando nós saudamos a igreja, nós falamos a graça e a paz, amada igreja. Por quê? Porque a salvação é pela graça, e ela se manifesta, essa graça de Deus, se manifesta até nós, através de Jesus. E quando nós falamos a paz, o que é essa paz? O que é a paz? Porque aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem paz com Deus. Outrora, ele era inimigo de Deus, separado de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. É por isso que quando nós saudamos exatamente como o apóstolo Paulo nos ensina: graça e paz. Amém. Bem, então essa é a saudação do apóstolo Paulo. Agora vamos falar sobre a exegese e a interpretação do texto, do capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Primeiro, fazendo exegese aqui, quem é Paulo? Nós sabemos que foi ele que escreveu, ele se apresentou, mas como que Paulo se apresenta na carta? Ele se apresenta na carta. Quando nós vamos escrever uma carta, nós nos apresentamos. Por exemplo, antigamente a pessoa escreveu uma carta e ele falava: doutor fulano de tal. Quem é ele? Já sabe, ele é doutor. Então, o apóstolo Paulo, ele vai se manifestar aqui. Primeiro, ele fala Paulo servo, né? Paulo oferece 3 descrições de si mesmo. Primeiro, ele é servo, ele diz assim, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, primeiro, ele fala: eu sou Paulo. Quem é ele? Ele fala servo de Cristo. Bem, essa palavra servo, o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente no grego. O Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego, né? Essa palavra servo, né? Nós traduzimos como servo para nós. No original ela se dá como escravo, né? E no grego ela é doulos, né? Doulos é escravo. O que significa isso? Paulo está dizendo que ele é escravo de Jesus. Por quê? Porque escravo foi comprado. Um escravo é comprado.
Ele está dizendo, eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Ou seja, ele está dizendo assim, eu pertenço a Cristo, porque Glória a ele me Deus. comprou, então eu sou escravo. Então Paulo se apresenta dessa maneira. Paulo se apresenta aquele Paulo, escravo de Jesus. Bem, segundo lugar, ele vai dizer, Paulo é chamado para ser apóstolo. Porque ele vai dizer assim, ó, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Terceiro, então ele vai dizer que ele foi separado. Então ele vai dizer que ele é escravo, que ele é apóstolo e que foi separado. Como que Paulo pode dizer isso? Porque ele está dizendo assim, ó, separado pelo evangelho de Deus, antes mesmo de nascer. Então Paulo foi apóstolo. Por que ele foi apóstolo? Separado como apóstolo. Ele teve um encontro com Jesus. Ele é testemunha ocular de Cristo ressurreto. Então apóstolo é aqueles que foram testemunha ocular de Jesus. Estiveram com Jesus, viram Jesus. Então esses são apóstolos. Esses são apóstolos. Hoje nós não temos mais apóstolos. Temos pessoas se autotitulando. Mas apóstolo, como tivemos no Novo Testamento, não temos mais nos dias de hoje. Ninguém aqui hoje é testemunha ocular de Cristo. Ninguém aqui viu Cristo. Ninguém foi separado antes do ventre como apóstolo, como Paulo foi aqui. Então, eles eram apóstolos. Hoje não existe. Hoje tem até mulher aí dizendo que é apóstola. Hoje não existe apóstolo, né? Paulo, ele foi separado antes mesmo do seu nascimento. Bom, o texto apresentado nos ensina o quê? Esse capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que é a introdução da carta de Paulo, ele vai nos ensinar o quê? Todo texto deve apresentar uma aplicação. Se tiver um texto, se a pessoa ler um texto, ela vai pregar uma mensagem. Se ela não tiver uma aplicação, porque o texto original, ele tem uma aplicação para os seus ouvintes. Se não tiver uma aplicação para os dias de hoje, então essa mensagem ela é vazia, está totalmente fora de contexto. Então todo texto, ele deve apresentar uma aplicação. Qual é a aplicação? Que encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 7. Nós podemos citar aqui, ó, do capítulo 1, versículo 1 ao 7, 3 aplicações para o nosso ensino e aplicarmos para as nossas vidas. Então essas aplicações para nós ensinar o que Paulo estava escrevendo ali para eles, que possamos trazer para os dias de hoje. Primeira, qual a primeira aplicação? A teologia do Evangelho é norteada pelo Antigo Testamento. Então toda a teologia de Paulo, do Novo Testamento, ela é norteada. O que é norteada? Direcionada, tem um norte, tem uma direção do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está falando de Jesus. Quem é o Jesus? Ele está falando ali, esse Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, que viria o Messias em Israel. Então todo o Novo Testamento está baseado no Antigo. Jesus é exatamente o Messias prometido no Antigo Testamento, que os profetas e os fariseus, os judeus, sabiam da história. Bem, então, o Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo, o Messias prometido e anunciado por Paulo, um judeu convertido, um cristão judeu. Então, o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele vai se cumprir em Jesus. Então, o Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento, ela está norteada no Antigo Testamento, né? É o norte. Então, isso faz cair por terra a teoria e pensamento de muitos que, sem o devido conhecimento, fazem separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como fez o herege Marcião, que, segundo ele, a Bíblia apresenta dois deuses diferentes. Então, algumas pessoas hoje fazem essa heresia, e essa heresia já teve no passado um herege chamado Marcião, que criou aí uma falsa doutrina, um falso ensinamento, que havia dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. E muitas pessoas hoje trazem essa heresia, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, Deus severo, e hoje o Deus do Novo Testamento é o amor, Deus de amor. Não existe dois deuses, só existe um Deus, glória, um aleluia. Deus, né? Então a Bíblia não traz, né? A Bíblia não traz, a Bíblia não apresenta dois deuses, né? Para ser um cristão firme e convicto da sua fé, é necessário conhecer o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra o amor e a justiça de Deus. O Novo Testamento faz o mesmo. Mostra o amor e a justiça. Né? A segunda aplicação para as nossas vidas,
diz respeito aos benefícios pessoais do Evangelho. Quando Paulo estava escrevendo ali para os romanos, Paulo estava mostrando os benefícios das boas novas. E esses benefícios nos alcançam nos dias de hoje também. Então, diz respeito aos benefícios pessoais do Evangelho, que são paz, amor e santidade de Deus por meio de Jesus Cristo. Como é que nós alcançamos a paz? Por meio de Jesus Cristo. Alcançamos a paz em Deus. Como é que nós recebemos o amor de Deus? Por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por meio de quem? De Jesus Cristo. E a santidade de Deus por meio de Cristo. Como é que nós alcançamos a santidade? Como é que somos santificados? Por meio de Jesus Cristo. Amém, Jesus. O amor de Deus em Cristo dá aos pecadores paz com Deus, quando o aceitam pela fé, que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Então, essa é a segunda aplicação desse texto que nós vemos para os nossos dias, para as nossas vidas, que também foram para ali os romanos. A terceira aplicação que o texto apresenta é o fato de que o alcance do Evangelho das Boas Novas é universal. Jesus, o Messias prometido de Israel, é Salvador do mundo e Senhor do universo. Glória a Deus, aleluia. Né? Não ficou somente em Jerusalém, não. Ele é o Salvador de todo mundo e também é o Senhor do universo, porque todas as coisas foram entregues às mãos de Jesus. Amém, Todo Jesus. poder e autoridade está sobre Jesus. Né? A mensagem da cruz não conhece fronteiras. Né? Paulo escreveu aos Romanos, mas não ficou ali. Né? A mensagem da cruz não conhece fronteiras. A mensagem de Jesus Cristo propagou-se de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, graças ao ministério dos apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo. Então, são essas as aplicações do texto para os nossos dias. Que o Evangelho, essa palavra maravilhosa de salvação, Glória a Deus, chegou até aleluia. nós, por meio, primeiro dos apóstolos, através da carta do apóstolo Paulo, e nos alcançou, está alcançando milhões e milhões de pessoas. Aleluia. Então essa é a primeira parte do estudo que faremos sempre às segunda-feiras. Né? Provavelmente serão 4 segunda-feira. A carta de Paulo, a gente consegue dividir ela em 3 partes, né? Tem essa divisória. Nós temos aí o capítulo 8 ali, que tem, né, uma dobradiça, né? Chama-se dobradiça da carta. Então nós vamos chegar lá. Essa foi a primeira parte do estudo, para te orientar, para que você, quando ler a carta de Paulo aos Romanos, você tenha mais um conhecimento, você tenha mais uma intimidade com a própria carta, consiga ler de maneira diferente, abrindo seus entendimentos, o Espírito Santo lhe abrindo os olhos, lhe abrindo o entendimento, lhe ajudando no estudo da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero orar por você, para que você tenha essa compreensão e que você possa dar continuidade. Na próxima segunda-feira estaremos fazendo a parte 2 do estudo. Pai, eu te agradeço por este momento, por esta palavra, pela oportunidade de estarmos aprendendo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo ministre no nosso coração, nos traga entendimento, clareza, e que possamos compreender o propósito da carta de Paulo aos Romanos e a aplicação para as nossas vidas, para que possamos tomar posse dessas bênçãos e também podemos abençoar outras pessoas, explicando e ensinando a carta de Paulo aos Romanos, essa carta tão maravilhosa, esse evangelho da salvação. Como é bom ter essa oportunidade e que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem sejam encorajadas a ler no decorrer da semana a carta de Paulo, para que na segunda-feira possamos dar continuidade. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus te dê entendimento, sabedoria, discernimento. Deus possa fazer fluir na sua mente o evangelho da salvação. E assim contribuir, que você venha fazer parte daqueles que propagam o evangelho de Cristo na verdade, pautado na verdade, conhecimento da verdade. Deus te abençoe. Amém.